Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus para mais um culto, adorando através da sua palavra. Perfeita adoração é a adoração através da palavra de Deus e clamando para que o Espírito Santo venha e traga a revelação da palavra de Deus em nossos corações e que também ela seja acompanhada com o poder e autoridade de Deus na vida de todos aqueles que ouvirem essa mensagem, na vida de todos aqueles que ouvirem a palavra de Deus pregada em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Jó é no Velho Testamento, é um livro antes dos Salmos, não é? E a história de Jó eu creio que muitos conhecem. Nós vamos só relembrar, né, algumas passagens e chamar atenção para alguns pontos. Amém? Muito bem. O livro de Jó, Velho Testamento, capítulo 1, fala que Jó era um homem reto, um homem bom e temente a Deus. Fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, correto, né? Temente a Deus e desviava-se do mal. Mas isso não impediu que a fé dele fosse provada. Satanás sabia que Jó era um homem muito abençoado, Deus tinha abençoado muito Jó, e Satanás questiona sobre a sinceridade de Jó com relação ao relacionamento que ele tinha com Deus, a obediência dele a Deus. E Deus permite então que venham provações sobre Jó, porque não existe nenhuma outra forma de Deus saber o que nós realmente temos em nosso coração, qual o nosso relacionamento com ele, se não vierem provações, para que nós possamos nos colocar firmemente na sua presença e não arredar, né, não sair dos seus mandamentos, dos seus caminhos, não buscar alternativas. Então Deus permite. Então, se você for ler o capítulo de Jó, né, no capítulo 1, você vai ver do versículo 13 em diante, que num só dia, né, Jó perde todos os seus gados. Jó era um homem muito próspero, riquíssimo, então perde seus gados, sua fazenda, perde suas casas e a sua maior perda, né, seus filhos. Então, num dia ele perde tudo, não é? Ele somente fica com a sua esposa. E justamente essa esposa, vendo tudo aquilo que ela tinha, né, que eles tinham, as propriedades, a família abençoada, vendo que eles tinham perdido isso, ela se volta contra Deus e ela fala para Jó: olha, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Por que você fosse comigo lá em Jó capítulo 2, no versículo 9? Está escrito assim: então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Não é? E aí, o que Jó faz? Jó, ele não leva em conta o que a esposa dele fala, a mulher dele fala, e ele permanece firme com Deus. Não é? Jó, ele acaba depois também sofrendo enfermidades, sendo feridas no corpo, passando por momentos extremamente difíceis, mas sempre suportando tudo com muita paciência. Não é? Então, você sabe que até é um ditado, né, dizer, que as pessoas falam: olha, você precisa ter a paciência de Jó, ou eu preciso ter a paciência de Jó. Porque Jó, ele é sinônimo de paciência, porque em nenhum momento ele se desapega de Deus, ele deixa de buscar a Deus. Em nenhum momento ele se revolta, né, contra Deus, questionando, né, a bondade, o caráter de Deus. Mas ele busca, em primeiro lugar, encontrar nele os erros. Ele tenta buscar nele a justificativa por aquilo que veio. Mas não havia justificativa. Aquilo era apenas uma prova do que realmente ele sentia. E aí, por Deus, né? E aí no capítulo 42, queria que você fosse, nós indo lá no final, né? No versículo 5, vai falar as grandes lições que Jó aprende em todo esse tempo que ele padeceu. Jó, capítulo 42, versículo 5. Não é? Ele fala assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O que ele quis dizer com isso? Jó, ele conhecia a Deus, mas sem ter um relacionamento em intimidade com Deus, sem ter a liberdade de conversar com Deus e de mostrar para ele, né, o seu sofrimento, buscar respostas. E ele encontra Deus.
o ensinamento que ele teve, né, de todo esse percurso, é que tudo estava no controle de Deus. Tanto é que se você voltar um pouco para cima, no capítulo 42, mas no versículo 2 está escrito assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então Jó, ele aprende, não é, que Deus está no controle de tudo. E o que ele faz? Não é? Ele, além de continuar, não é, com o seu relacionamento, ele continuava orando, não somente por ele, mas por todas as pessoas que ele sabia que precisavam do socorro de Deus. Aí no versículo 10 acontece uma reviravolta. Está escrito assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quer dizer, mudou a situação de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Então, Deus aqui, ele recompensa Jó pelo fato dele ter tido paciência, pelo fato dele aguardar em Deus, de confiar e esperar em Deus. Então, ele recompensa Jó dando-lhe o dobro. Né? Então, se Jó já era um homem rico e próspero, né? Então ele vai ter tudo em dobro e até vai ter mais filhos, né? E filhos lindos. Né? Aqui fala que os filhos dele eram os filhos mais lindos daquela região. Deus restaura a vida dele. Qual que é a lição de Jó para a nossa vida? Nós que vivemos um momento de tanta provação, de tanta aflição, momentos em que nós passamos por limitações, não é? Todos nós passamos por isso. Qual que é a lição desse livro para nós? Não é? Eu queria que você fosse comigo para talvez a maior mensagem do livro de Jó para nós, que está lá em Jó capítulo 14. Se você puder ir comigo, vamos ler Jó capítulo 14, versículo 7. Está escrito assim: porque há esperança, e preste atenção nessas palavras, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Então, o que seria essa árvore cortada? Não é? Isso são os sonhos, os nossos sonhos, aquilo que foi tirado, não é? Aquilo que se perdeu. Então, assim como Jó tinha perdido tudo, então ele fala assim, porque há esperança. E essa é a força, né, que Jó encontra. Há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se, olha só, se renovará e não cessarão os seus renovos. No versículo 8, sem envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. No versículo 9, ao cheiro das águas, guarde bem isso, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Muito bem. Aqui talvez seja o maior ensinamento e o segredo da vitória de Jó. Ele não perdia a esperança. A esperança é uma força. A esperança é uma força espiritual que faz com que nós permanecemos firmes. Né? Então, se nós permanecermos firmes, então nós alcançaremos a restituição, né? A restauração de tudo aquilo que foi perdido. Mas o segredo é a esperança. Só que essa esperança, ela se baseia em duas coisas, né? Vamos dizer assim, duas atitudes: alegria e paciência. Não é? Como nós vimos, né, é um ditado até popular que Jó tinha a paciência que fez a diferença. Ele tinha, na verdade, a esperança porque ele tinha a alegria e tinha a paciência. Isso de forma sobrenatural. Não é? E aqui, quando se fala o cheiro das águas, o que seriam essas águas? Quer dizer que se essa esperança ela é sobrenatural, uma força espiritual, uma força sobrenatural, e ela vem também da alegria e da esperança de se manter firme, né, acreditando que vai acontecer coisas boas, né, que Deus vai restaurar. Da onde vem esse poder? Esse poder vem justamente do cheiro das águas. O que significa essas águas? Vamos lá em João, no Evangelho de João, e nós vamos entender o que seriam essas águas. João capítulo 4, né, Novo Testamento. Aqui acontece um diálogo com Jesus e uma samaritana. Jesus vinha vindo da Judéia e ia para Galiléia, então ele ia passar pelo meio de Samaria. E aí ele encontra uma mulher samaritana. Não era costume de se falar, né, principalmente um judeu, com uma samaritana, né, e ainda mais com uma mulher. E aí Jesus,
né, na hora que ele estava aguardando lá, ele estava aguardando num poço, ele não tinha como tirar água, né? E estava um sol escaldante. Eu queria que você visse comigo isso. Está escrito assim no versículo, eu estou lendo João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade ou da propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. A hora sexta, né, naquele sistema, equivale a aproximadamente meio-dia. E aí, no versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Não é? E a mulher, ela é estranha. Jesus quebra um grande preconceito, um paradigma. Jesus fala com uma samaritana, com uma mulher. Aí no versículo 9 está escrito assim, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E aqui vem a grande lição. Da onde vem o poder sobrenatural para nós termos em nossa vida a esperança, que se baseiam em uma paciência e numa alegria sobrenatural? Jesus fala assim, no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Guarde bem isso, água viva. A água que tem o poder de gerar, de trazer vida. No versículo 11, a mulher com raciocínio humano, ela não entende. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? No versículo 2, ela questiona, ela fala assim, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? E aqui no versículo 13, Jesus vai trazer uma resposta que faz toda a diferença, um verdadeiro ensinamento para as nossas vidas. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que sai, olha só, que salta, né, para a vida eterna. Então essa água, ela tem o poder de dar vida. É uma água que tem o poder de dar vida, de restaurar, não é? Muito bem. Mais para frente, ele vai declarar o que ele quis dizer com essa água, não é? No capítulo 7, no versículo 37, está escrito assim, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. No versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, quer dizer, como diz a palavra de Deus, não como diz as doutrinas, de costumes, as religiões, mas como diz o que está escrito, a palavra de Deus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Guarde bem isso, rios de água viva, o poder de gerar vida, o poder de restaurar, de resgatar tudo aquilo que foi perdido. E aí ele esclarece no versículo 39, e isso disse ele do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O segredo, então, de termos a esperança, não é, que a Jó cita, não é, é termos a paciência e a alegria. E isso deve ser conseguido através do poder dessa água que Jó fala, né, que ao cheiro das águas, né, tudo se brota. Então, essa água é a presença do Espírito Santo dentro de nós. A presença do Espírito Santo dentro de nós, ela produz a água viva, não é? E nós recebemos a presença do Espírito Santo quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, quando nós reconhecemos que só existe um caminho, que é a palavra de Deus, que nos leva para Deus, né, que nos leva até Deus, que Jesus Cristo é o único caminho para isso, é a verdade e a vida, e ninguém pode vir a Deus sem ser por intermédio deles. É quando então nós nos arrependemos de buscar outros caminhos, né, que não seja o caminho proposto por Deus através do envio e da morte do seu Filho na cruz para nos resgatar, e nós confessamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Nesse momento é passado para dentro de nós uma fonte de água viva. Esse é o Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus.
Agora eu queria pedir para você ir lá em Neemias. Eu queria te mostrar uma coisa. Deus, ele pede para nós termos alegria, né? Mesmo nos momentos difíceis. Aqui, vou ler para você, lá no Velho Testamento, o livro de Neemias, no capítulo 8, né? No versículo 10. E daqui também, o povo de Deus estava passando por um momento muito difícil, de muita prova. Mas olha só o que o profeta traz de recado para Deus, de Deus para o povo. No versículo 10, então Neemias, Velho Testamento, capítulo 8, versículo 10. Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras. Quer dizer, tenham uma vida normal, vivam a sua vida normalmente. Né? Ajam com aquilo que vocês puderem fazer com alegria. Como? Olha só, as gorduras e bebei das doçuras. Mas também aqui tem um outro recado. Enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Então, quer dizer, vocês não deixem de ter alegria, né? Como, né? Participem daquilo que vem na tua mesa, né? Vocês não se entristeçam, não deixem a tristeza abatê-los. Né? Tenham uma vida normal, né? Mas não se esqueçam daqueles que também estão necessitados. E aí ele fala assim, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Quer dizer, tudo o que está acontecendo está no controle de Deus. Lembre-se que Jó, ele alcança a sabedoria depois de ter passado todo aquele sofrimento, de entender que ele fala assim para Deus, né, se relacionando com Deus, ele fala, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Ou seja, tudo está no controle de Deus. E aí termina esse versículo dizendo assim, olha, portanto, não vos entristeçais. Então isso é um recado para a igreja, isso é um recado para nós. Diante das provas, diante das circunstâncias, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então essa alegria do Senhor, ela vem dessa água viva, não é? E se você for um pouquinho mais para frente, né, no livro de Isaías, não é? Isaías, no Velho Testamento, no capítulo 40, no versículo 31. Então, nós vimos a alegria, Deus falando a respeito da alegria. E aqui, Isaías, capítulo 40, versículo 31, existe esse recado desse profeta, né, desse livro do profeta, escrito pelo profeta Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quer dizer, o segredo da força também é esperar. Ou seja, os que esperam no Senhor, aqueles que têm paciência. Né? A paciência, ela é um dos segredos para que nós possamos ter uma esperança, né, viva de que tudo vai se passar e tudo vai ser restaurado. Se você voltar um pouquinho, nós sabemos que, eu queria que você fosse lá em Eclesiastes comigo, né? Volta um pouquinho lá em Eclesiastes. Nós sabemos que tudo tem seu tempo, por isso que Deus está no controle. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Né? E aí, o que eu queria que você visse, né? Se você seguir, você pode ler até depois com cuidado, mas eu queria que você fosse para o versículo 5. Está escrito assim, há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, não é? Tempos de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Não é a realidade que nós estamos vivendo? Então, tudo está no controle de Deus. Há tempo para todas as coisas. E como disse no começo, tudo tem um tempo determinado. Nós temos que suportar isso através de uma força espiritual que se chama paciência, a mesma força que Jó tinha, através da força da esperança, não é? Através da força da alegria. Então, para que nós possamos ter uma esperança de que as coisas vão mudar e que vai tudo ser, nós vamos restaurar tudo aquilo que havia sido perdido, nós precisamos ter a alegria e a paciência. E a água viva? Qual a capacidade da água viva nos dar isso? Eu queria, para encerrar, te mostrar o porquê que nós devemos buscar o Espírito Santo na nossa vida. E buscar o Espírito Santo significa buscar viver, não é, com todo o nosso esforço, uma vida de santidade.
Porque lá no livro de Gálatas vai mostrar o que é essa água viva, que você viu que Jesus esclarece, que é o Espírito Santo, não é? O Espírito que ele envia, né? Lá em Gálatas capítulo 5, estou lendo o Novo Testamento agora, Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala assim: mas o fruto do Espírito é caridade ou amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade. Essa longanimidade, ela é um sinônimo de paciência. Paciência e longanimidade é a mesma coisa. Benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Então, o fruto do Espírito quer dizer aquilo que o Espírito vai gerar na nossa vida. Não é? Entre outras coisas, é a alegria, não é? Diante de circunstâncias totalmente fora da compreensão, né, normal das pessoas. Nós temos alegria, que é o poder de Deus. Essa alegria é o que nos impede de ter tristeza, e que essa tristeza roube a nossa motivação, nossa energia e nossa fé. E ter também a longanimidade, ou seja, a paciência de saber aguardar. Esse é o segredo de Deus para nós suportarmos tudo aquilo que são provas nas nossas vidas, e o segredo que Jó revela, quando ele fala assim: os que esperam, né? E aqueles que esperam vão ver os seus, tudo aquilo que foi cortado, os seus sonhos, seus desejos, seus empregos, tudo aquilo que foi cortado vai ser renovado, vai se revigorar, vai restaurar, né? Vai ter o renovo dos seus brotos, não é? Então essa mensagem para essa manhã, que nós possamos buscar em Deus, não é, o segredo, né, da vitória. E eu queria pedir para você baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos orienta. O Senhor nunca nos desamparou, meu Pai. O Senhor sempre está conosco, e de todos aqueles que te buscam pela tua palavra. Pai querido, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, e em todas as vidas que ouvirem essa mensagem, que haja o desejo de buscar a presença do Espírito Santo, tendo recebido Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. E que também, meu Pai, que esta palavra vá ao encontro de todos os que estejam sofrendo nesse momento, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo a resposta, meu Pai, trazendo livramento. Pai querido, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Os cultos presenciais, não é, foram suspensos, né, lá em Ribeirão Pires, em virtude do agravamento da situação, né, da contaminação. Mas nós temos o nosso culto virtual todo domingo às 10 horas, né? E também às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso grupo familiar, e nós estamos estudando o livro do Apocalipse, já estamos chegando no final, né? Quarta-feira passada nós trouxemos um importante esclarecimento a respeito das diferentes visões, né, do Apocalipse. Eu queria convidar você para estar conosco. Deus abençoe a todos, um bom domingo, e até lá, em nome de Jesus Cristo.